Alô, amigos, estamos começando pela UniTV, o canal das instituições de ensino superior de Porto Alegre, mais uma edição do programa Viver com Saúde. E hoje esse programa, o telespectador sabe qual é o objetivo: informar e orientar sobre assuntos diversos na área da saúde. Mas o programa Viver com Saúde de hoje vai informar os telespectadores sobre ecocardiograma, um exame de ultrassom não invasivo que avalia o funcionamento do nosso coração. Os resultados são mais detalhados do que os obtidos em um raio-x, além de não expor o paciente à radiação. Informações e orientações sobre este assunto serão prestadas pelo convidado do programa de hoje, o cardiologista Flávio Velho, que é doutor em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ecocardiografista coordenador da Unidade de Métodos Não Invasivos do Hospital São Lucas da PUC e também ecocardiografista da Clinossom. Satisfação, Dr. Flávio Velho, em recebê-lo aqui no programa Viver com Saúde. Faz tempo, hein? Faz tempito. Eu acho que foi em 2015. Esse programa tem 21 anos, né? É que o tempo passa muito depressa. O tempo passa. Mas a satisfação, Carlos Alberto e telespectadores, é minha. É sempre muito bom estar aqui nessa conversa informal sobre assuntos que dizem respeito à saúde, no meu caso, dizem respeito à cardiologia. Pois é, e é que o programa realmente tem um objetivo muito interessante, que é de informar e orientar o telespectador, não é? O telespectador ávido por informações, sempre em função de um problema que está a ele diretamente ligado, ou a algum parente, enfim. E em cada semana, nestes horários habituais do programa, nós trazemos aqui um profissional da área da saúde para tratar dos assuntos e tentar resolver aquelas dúvidas que têm os telespectadores a respeito dos temas que são tratados. Bem, hoje então, ecocardiograma. O que é o ecocardiograma? Afinal de contas, em linguagem bem acessível assim ao nosso telespectador leigo. O que é o ecocardiograma e no que ele é útil? Certo. O ecocardiograma, ele é o exame que utiliza o ultrassom, é emitido o ultrassom através da parede torácica ou em algumas outras modalidades fora da parede torácica, é emitido um som de comprimento de onda muito acima do som que a gente ouve, então é chamado ultrassom. Sim. E ele emite e recebe de volta o eco dessa emissão, recebe o eco de volta e forma o equipamento, forma imagens que são muito semelhantes, ou são praticamente as mesmas imagens do coração real. Então, a gente utiliza isso para o diagnóstico das doenças cardíacas. Então, já emendando com a tua primeira pergunta, o ecocardiograma, ele começou há mais de 40 anos atrás, que veio aqui para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre especificamente, e no mundo inteiro, em torno de 40 50 anos, a utilização ficou maior. Sim. E antigamente, inicialmente, as indicações eram muito limitadas, até porque a técnica não era dominada, né? Então, se falava muito no diagnóstico de doença mitral, de derrame pericárdio, inflamação naquela pele que cobre o coração, que é o pericárdio. Então, essas eram as indicações. Hoje, isso com a evolução do método,
trazendo novas tecnologias, agregando novas tecnologias, as indicações de ecocardiograma, elas são imensamente amplas, tá? Imensamente amplas. Eu acho que é interessante salientar aqui para o telespectador, principalmente para o leigo que realmente quer essas informações. Ele é um método não invasivo, não? Sim, o ecocardiograma transtorácico, fetal e o de estresse não é invasivo. O transesofágico a gente vai falar especificamente, mas aí já é chamado um método invasivo porque ele invade o esôfago e o estômago para obter imagem. Não, o outro, a gente encosta o transdutor, emite ultrassom e o próprio transdutor, ele forma as imagens. Se fala, às vezes, em limitações do ecocardiograma. Sim. Bom, o ultrassom, em geral, tem dois grandes inimigos. O primeiro inimigo é o ar. Tá? O ultrassom ele não vai bem onde tem ar. Aí tu vai me perguntar, mas o pulmão está ali encostado do coração. Está encostado, mas ele às vezes envolve o coração. Então a gente tem que desviar o pulmão através de janelas que existem específicas. Através dessa janela é como se fosse um buraco de uma fechadura. Sim. A gente enxerga o coração através dessas pequenas janelas que a gente utiliza. Tá? Então, é isso. Então, a primeira grande inimigo do coração nós vimos que é o ar. Então, pessoas que têm doença pulmonar, que o ar entra, mas tem dificuldade de sair, como, por exemplo, a asma brônquica, então já é mais difícil, não impossível, mas já é um pouco mais difícil de obter. O segundo é o tecido gorduroso. O tecido gorduroso também, ele reflete o coração, então reflete o ultrassom. Então, nas pessoas que têm obesidade mórbida, as imagens às vezes não têm a precisão que a gente desejaria. E a terceira grande limitação, Carlos Alberto, é que para a gente obter essas imagens e interpretá-las, a gente precisa ter muita experiência e muito conhecimento. O ultrassom, o ecocardiograma não é um exame que um técnico vá lá e obtenha as imagens. Ele é um exame que o médico, no Brasil é o médico, o ecocardiografista, que vai lá, obtém e as interpreta. Então, existe uma limitação que é a dependência do observador. Perfeito. Alguns observadores têm mais experiência que outros, têm mais conhecimentos que outros, então o ecocardiograma, a ecografia, ela não anda sozinha, ela só anda com piloto. Então essa é uma limitação. Um bom piloto. Né? Um bom piloto. Bem, vamos ver quais são as principais indicações e os tipos também desse ecocardiograma. Bom, o primeiro grande, que é o carro-chefe da ecocardiografia, é o ecocardiograma conhecido como transtorácico. Transtorácico. É aquele que a gente obtém as imagens através do tórax, né? Através de janelas, né? E quando é que a gente indica, olha, Carlos Alberto e ouvintes e telespectadores, hoje ele faz parte do exame cardiológico, praticamente, né? Então, são poucas situações que o cardiologista não pede ecocardiograma ou que não está indicado a realização do ecocardiograma. Então, toda vez que houver uma suspeita de enfermidade cardíaca, ou
acometimento cardíaco de uma doença sistêmica, como, por exemplo, a conhecida por todos nós que é a pressão alta, a hipertensão arterial, Sim. que a gente denomina como hipertensão arterial sistêmica, ela é uma doença sistêmica, mas ela compromete alguns órgãos, vários órgãos, entre os quais o coração. Então, toda vez que existe uma doença sistêmica que potencialmente comprometa o coração, a gente também utiliza. A gente utiliza o ecocardiograma também, conhecendo-se a doença, se iniciando o tratamento para aquela enfermidade, a gente pode avaliar a efetividade do tratamento através de ecocardiogramas seriados. De quando em quando, tu vai ver se aquela parede diminuiu um pouco, aquela que estava grossinha por causa da hipertensão, o tratamento tem sido efetivo, ela está diminuindo. Então, dessa forma, a gente pode avaliar se o tratamento está correto ou está sendo efetivo. Por outro lado, a gente pode dizer, Carlos Alberto, que hoje o check-up cardiológico inclui né, o ecocardiograma devido àqueles subsídios que eles nos dá ao médico clínico. Isso no que tange esse transtorácico. Transtorácico. E o outro é o transesofágico, né? O segundo método é o ecocardiograma transesofágico. O ecocardiograma transesofágico, o paciente engole aquela sondinha aqui no transtorácico, a gente encostava no tórax. No transesofágico, o paciente engole. Geralmente o paciente está sedado. Por quê? Porque estando sedado ele tolera melhor o exame, que é desconfortável. Então é um exame que invade um pouco. As imagens estão mostrando ali. Isso mesmo. O ecotransesofágico ele é muito importante naquele paciente que teve isquemia cerebral ou derrame ou AVC, né? Porque ele é utilizado assim para observar se no coração e na aorta existe a fonte causadora do AVC. Pois é. Por outro lado, também é utilizado nas doenças da aorta e é utilizado na avaliação de algumas arritmias que são potencialmente geradoras de coágulos dentro do coração. Perfeito. Que podem. Uma outra modalidade é o ecocardiograma fetal. Isso. É isso? Isso mesmo. O fetal, ele é utilizado para rastreamento de doenças congênitas no coração em fetos. Por que a gente faz isso e hoje praticamente toda a gestação está indicado a ecocardiografia fetal? Por quê? Porque sabendo nós, do conhecimento do médico, que existe uma doença cardíaca importante, a gente vai planificar melhor o parto, o local e o momento ideal para aquele parto, cercado de especialistas. Mas existe um momento especial assim para ele que ele deve ser feito? Isto existe, o feto deve estar o mais maduro possível quando for possível, e cercado de um ambiente hospitalar capaz de tratar o paciente portador de uma cardiopatia congênita, que frequentemente é necessário uma cirurgia cardíaca imediatamente após o nascimento. É frequentemente necessário. Então, não são todos os hospitais que podem receber essas mães. Pois é. São centros de excelência em cirurgia cardíaca pediátrica. Isso se pode detectar bem durante a gestação, esse problema? Na imensa maioria é possível identificar.
né? De novo, o grande inimigo, além do ar, que aqui não tem influência, mas o tecido adiposo é hoje de manhã. Né? Não foi possível obter imagens adequadas numa paciente gestante que tinha 140 quilos. Então, aí a obtenção de imagens fica difícil. Perfeito. Mas 99% das vezes a gente é possível detectar. Temos ainda o 3D, não é? O 3D e o STREM são novas modalidades que surgiram nas últimas décadas. O 3D, o ecocardiograma convencional, o transesofágico, ele é em 2 dimensões. O 3D é em 3 dimensões, ou se a gente forma imagens ou analisa imagens no tempo, é o 4D. E ele detalha melhor as alterações, principalmente valvulares, principalmente da válvula mitral e da válvula aórtica, e também é importante naqueles pacientes que têm suspeita de infecção no coração, que é uma doença muito grave, que é a conhecida endocardite infecciosa. Tá? Então, nestes casos, o 3D, principalmente em válvula mitral, é muito importante. E também é poderoso orientador do cirurgião que vai tratar essa válvula doente. Tá? Então, o 3D é maravilhoso para isso. O STREM, Alberto, é uma nova modalidade que ela mede o comprimento, o encurtamento da fibra miocárdica quando o miocárdio contrai. Tá? Ela é uma modalidade importantíssima, principalmente hoje está sendo usada muito naqueles pacientes portadores de câncer e que fazem quimioterapia ou radioterapia, que a gente sabe, dependendo do quimioterápico ou da localização da radioterapia, são poderosas drogas ou poderosas modalidades de tratamento do câncer, mas que têm um para-efeito muito ruim, que é a cardiotoxicidade. Né? O STREM, como mede encurtamento, e o encurtamento está na cardiotoxicidade presente, uma diminuição do encurtamento na cardiotoxicidade por drogas antineoplásicas. Então, para detectar a toxicidade mais precocemente, o STREM é a modalidade principal da ecocardiografia. É um valioso orientador para o médico, para os médicos oncologistas, né, no sentido de dizer, essa droga aí nós temos que ter mais cuidado, ou não utilizar, ou utilizar em doses menores, porque senão nós vamos ter a cura do câncer e a formação de uma doença cardíaca grave. No caso, então, são as contraindicações, né? Isso, os efeitos para efeito. Meu caro amigo Dr. Flávio Velho, vamos fazer um breve intervalo aqui no programa Viver com Saúde e nós voltamos em seguida com outros aspectos ligados a este tema. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Vamos dar sequência ao nosso Viver com Saúde, hoje falando sobre
ecocardiograma e com a participação especial do Dr. Flávio Velho, que é ligado ao Hospital São Lucas da PUC, como coordenador da unidade de métodos não invasivos do Hospital São Lucas e também ligado à Clinossom, onde exerce a atividade de ecocardiografista. Meu caro doutor Flávio Velho, uma pergunta que ocorre, que eu já tenho ouvido, e a gente procura aqui sempre trazer as dúvidas dos telespectadores, para que, evidentemente, os especialistas possam responder isso, não é? Mas a pergunta é a seguinte: com base na ecocardiografia, podem ser previstos os riscos de um infarto do miocárdio ou de uma angina pectoris ou angina de peito? Pode, indiretamente e diretamente, com uma outra modalidade que nós não falamos ainda, que é o eco de estresse. As artérias coronárias, elas não são bem observadas através do exame ultrassonográfico, o ecocardiográfico. Mas, se existe alguma coronária que esteja com um grau de obstrução que cause isquemia, seja em repouso ou seja em esforço, se for em repouso, a isquemia em repouso, ela é observada por nós com uma falha de contração em determinado setor do coração, em determinada região correspondente àquela irrigação da coronária que está comprometida. Agora, se a isquemia só surge ao esforço, e quantos nós já ouvimos falar do paciente anginoso, que tipicamente a angina do pector, a angina de peito, conhecida por todos nós, ela é classicamente é uma dor que surge no peito quando a pessoa faz esforço, isto é, quando o coração é exigido. Né? Neste caso, o eco de estresse farmacológico ou físico é muito importante, porque a gente pode estressar, entre aspas, o coração, e aí surgir a alteração de motilidade, da movimentação de determinada região do coração. Isso. E a gente ali funcionaria como uma ressonância magnética, ou muito parecido com a ressonância e muito parecido também com a cintilografia de esforço, embora a cintilografia seja perfusional. Perfeito. E nessas situações o coração dói? Se tem isquemia, sim, dói. Que não aquela história de coração não doer, é da carochinha. O coração dói, então. E como? Pois é. É que, pessoal, esse coração não dói. Quem não conhece a dor do coração? Desde jovem a gente conhece. Pois é. Mas e essa não é ecocardiografia, mas só é ecografia das artérias carótidas e das vertebrais? Pois, Carlos Alberto, esse é um exame super importante. Por que é importante? As artérias carótidas e as vertebrais, elas, além de irrigar o encéfalo, quer dizer, o cérebro, o cerebelo, medula não, mas o encéfalo, elas são artérias extremamente superficiais, sem ar na frente e sem abundante tecido gorduroso na frente. Então, elas estão numa região de fácil acesso. Então, a gente pode observar, primeiro, como é que está a circulação de suplência para o cérebro. Observar diretamente. Diretamente. Tá? E como é que estão as artérias da gente, né? Através das carótidas. Claro. Se a gente tiver uma carótida totalmente livre de lesões,
É praticamente certo que as coronárias também vão estar, ou não vai ter aterosclerose em outra região. Então, esse é um exame particularmente que eu gosto muito e é um exame super importante, usado tanto para check-up como para acompanhamento de pacientes que têm obstruções de carótida. Tá? Eu acho super importante. E a indicação do momento de realizar esse exame é quando o paciente sente dor. O eco de estresse é exatamente esse, quando a gente suspeita de isquemia miocárdica. Sim. Quando suspeita de isquemia miocárdica. O eco de carótidas a gente solicita para check-up, assim como a gente solicita uma glicose, um colesterol, a gente acessa as artérias através de ultrassom, com custo bem baixo, bem baixo, e então a gente pode utilizar tanto para check-up, quando existe suspeita de que o cérebro não esteja recebendo adequadamente a nutrição que ele necessário para ele funcionar bem. Sim, é necessário um preparo para a realização desses exames? O eco transesofágico, aquele que era invasivo através do esôfago, ele é necessário, o único preparo é o seguinte, jejum de 6 horas. O eco de estresse, esse para avaliar a circulação coronariana, a nutrição da circulação coronariana, a gente também solicita que o paciente esteja em jejum de 4 horas. O eco de carótidas não precisa nenhum preparo, nenhum. O eco transtorácico, nenhum preparo. O eco fetal, nenhum. O 3D, nenhum. E o strain também, nenhum. Perfeito. Bem, nós estamos chegando, Dr. Flávio Velho, nós estamos chegando ao final do programa aí. E é uma pena, né? Pena. Mas vamos voltar outras vezes depois. Claro. Não vai levar mais 4, 5 anos. Bem, mas realmente eu sempre reservo, na medida do possível, se o tempo permite, não é? Um espaço para uma mensagem final do nosso convidado. Uma mensagem que é dirigida diretamente ao telespectador. Falando para o telespectador que está dentro de casa, acompanhando com interesse, com atenção o programa, e que recebe aquela mensagem do especialista no assunto. Não é? Câmeras e microfones à disposição. Eu, antes de ser ecocardiografista, eu sou cardiologista. Né? Então, eu acho que a mensagem mais importante do cardiologista para a população em geral é aquela máxima que está sempre verdadeira. Quer dizer, a prevenção das moléstias cardiovasculares, incluindo de carótidas e cerebrovasculares, é a principal ação para nós todos. Tá? Uma pessoa que faça os exames regularmente, que se cuida com e hábitos de vida saudáveis, né? De vidas e de mente saudáveis, é meio caminho andado para a saúde física e também mental. Então, isso que eu gostaria. Quer dizer, fazer seus exames regularmente, consultar os seus cardiologistas regularmente, é a coisa mais importante. Mesmo a gente não sentindo nada, mas para a gente fazer o check-up de quando em quando necessário. Prezado amigo Flávio Velho, muito obrigado. É uma grande satisfação. Pela participação aqui no programa Viver com Saúde. Pois é. E, como eu sempre digo, sempre que tiver alguma novidade, algo que queira comunicar em benefício do nosso telespectador, nós estamos aqui na UniTV à inteira disposição e principalmente esse programa que lida com a informação e com a orientação àqueles que nos acompanham. Eu tive então a grande satisfação de entrevistar
Flávio Velho, mestre e doutor em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ecografista, coordenador da Unidade de Métodos Não Invasivos do Hospital São Lucas da PUC e também ecocardiografista da Clinossom. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.